Fantástico, não é? Fantástico. Gênesis capítulo 12, texto sobre Abraão, grande servo de Deus. Aqui a gente vai encontrar escrito Abrão, mas nós vamos entender que é o Abraão, né? A partir do verso 1 diz assim: Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, sobrinho dele, e todos os bens que haviam adquirido e as pessoas que lhes acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Atravessou Abrão a terra de Siquém até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abrão dali, indo sempre para o Neguebe. Até aqui por enquanto, depois nós vamos dar sequência na leitura. Meus irmãos, esse texto conhecidíssimo, provavelmente é um dos textos mais lidos e pregados do Antigo Testamento. E só eu preguei já 6 vezes aqui nessa igreja, completando a 7ª hoje. E não é à toa, pois se trata de uma história muito inspiradora. Uma história que de fato é importante a gente revisitar, é importante a gente reler, é importante a gente voltar e dar atenção de novo a esse texto. Fundamental. Porque nos conta uma história de alguém como eu e você, alguém simples, mas que atendeu o chamado de Deus, que assumiu um compromisso com Deus. E grandes coisas aconteceram na vida de Abraão. Grandes coisas. Abraão e a sua jornada, eu acredito que é uma das histórias mais relevantes para a nossa fé, que o Antigo Testamento preserva para nós até hoje. Releia essa história. Releia a vida de Abraão, o que Deus fez nele, o que Deus fez através dele e da sua família. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Vamos só fazer uma releitura rápida aqui. Nós temos Deus chamando Abraão para uma grande missão e uma grande mudança. Não sei se vocês notaram, perceberam isso. Acredito que isso é muito óbvio, né? O texto já começa falando que Deus disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. Não se trata de um chamado simples, não se trata de uma coisa qualquer. Deus está dizendo para Abraão assim: olha, sai da onde você está, deixa o que você está fazendo, eu tenho novos planos para você. Não é uma palavra fácil de ouvir, é? Imagina a gente no contexto que a gente está vivendo hoje, Deus chegar para a gente e falar assim: olha, para tudo que você está fazendo. O que eu tenho para você não é aqui. Desiste do que você está fazendo agora. Os teus empreendimentos, as tuas ideias, os teus sonhos, eu tenho outras coisas para a tua vida. Na prática foi isso que Deus falou para Abraão. Falou: olha, essa estabilidade aí no teu negócio da família, você vai deixar. Tem um novo plano, um novo lugar. Você vai para um lugar que eu vou te mostrar. Nem falou para onde quer para ir. Que plano ousado. Que palavra difícil de um ser humano ouvir, vindo de Deus. Uma direção de uma mudança total. E você vai concordar comigo que mudar não é fácil. Não é fácil mudar. Não é fácil mudar de casa, né? De Bezinha a Dir, que eu diga, né? Já moraram em todos os bairros de Poços de Caldas.
Não é fácil mudar, não é? É difícil, dá trabalho. Procurar um lugar onde a gente vai se adaptar, um lugar que vai atender a nossa necessidade, o contexto que a gente está vivendo. Não é fácil mudar. Não é fácil mudar os planos. Não é fácil. Às vezes a gente tem uma ideia de seguir numa direção, Deus nos traz planos diferentes. Não é fácil a gente mudar a perspectiva, o investimento que a gente estava fazendo, investimento de saúde, de tempo, de recurso. Não é fácil a gente mudar as intenções do coração. É difícil mudar. É muito difícil mudar. Coisas simples são difíceis de mudar. Costumes. Acho que eu já contei aqui o dia que eu fui comprar uma calça jeans. E aí não tinha a calça jeans que eu gosto de comprar, que é a reta. Calça jeans reta, o Cleito entende, né? Cheguei lá, aí a moça da loja falou assim, olha, não tem a calça jeans reta. Só tem a skinny e tem a... Como é que é a outra? É skinny e... Esqueci o nome da outra. Regular? Não, regular é a reta, né? E aí eu falei, gente, não tem a calça, como assim não tem? O que fizeram com a calça que eu costumo usar? Uai, não produz mais? E aí ela foi me explicar, falou, agora é assim, tem a calça reta, aí tem a calça que ajusta um pouquinho mais no corpo, e tem a calça que ajusta muito no corpo. Eu falei, gente, como é que funciona isso? Ela falou, experimenta. Eu falei, então tá bom, vou experimentar. Peguei a skinny para experimentar. Meus irmãos, e para entrar naquele negócio? Sabe como é que eu me senti? Embalado a vácuo. Não deu, não. Subiu até uma altura, depois não subiu mais a calça. Falei, não dá, moça, não dá. Ela falou, então, experimenta essa aqui, que é o meio termo. Não é a reta, mas não é muito justa. Falei, gente, então tá, vamos experimentar. E não é que ficou boa? Pois é, mudei a calça. Não estou comprando calça reta mais. Estou comprando uma calça diferente. Às vezes a gente vai com um conceito assim de que isso eu não mudo, né? Aquela cabecinha de Gabriela nós temos no Brasil, nasci assim, vou morrer assim. E tem algumas coisas que a gente precisa mudar. Mas mudar não é fácil. Não é fácil. Abraão precisou mudar. Deus estava propondo para ele uma grande mudança. Sai da tua terra, da tua casa, a casa do teu pai, da tua parentela. Vai para um lugar que eu vou te mostrar. Uma grande mudança. Mas Deus estava apresentando para Abraão também uma grande missão. Olha o versículo 2, onde Deus diz assim: de ti farei uma grande nação e te abençoarei, te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Então Deus apresenta para Abraão uma grande mudança e uma grande missão, um trabalho, uma tarefa a se cumprir. Sempre quando Deus tem propósito para a nossa vida, meus irmãos, sempre tem alguma coisa para a gente fazer. Sempre tem trabalho, sempre tem serviço, sempre tem algo para a gente arregaçar a manga e colocar o nosso dom em prática, que a gente ouviu aqui agora há pouco. É verdade. Deus usa a nossa vida, usa os nossos dons, usa aquilo que a gente sabe fazer de melhor. Deus queria usar a vida de Abraão, uma grande mudança, uma grande missão. Deus propôs para Abraão. Pergunta: que segurança que Abraão tinha para topar uma grande mudança e uma grande missão? Quando a gente vai avaliar algo desse tipo, a gente sempre pensa, né? Nós temos segurança para fazer isso? Que segurança que eu tenho para sair da onde eu estou e morar em outro lugar? Para sair do emprego que eu estou e aceitar uma nova proposta de emprego? Que segurança que eu tenho? Que segurança que eu tenho para mudar o contexto, mudar a cidade, mudar o bairro, para ir para um lugar que talvez seja mais perigoso? Que segurança que eu tenho? Que segurança que Abraão tinha para topar algo tão ousado? Pois eu queria compartilhar com você. A primeira segurança que Abraão tinha é que ele tinha um relacionamento com o Deus da bênção. Abraão conhecia a Deus. Abraão conversava com Deus. Abraão ouvia a Deus. Meus irmãos, isso é uma segurança muito grande para a nossa vida, para a nossa história.
Abraão estava seguro de aceitar a proposta de Deus porque ele conhecia Deus. Porque ele conhecia o coração de Deus. Porque ele sabia que os planos de Deus são planos bons. Ele sabia que os planos de Deus são planos eternos, são planos maiores que o dele. Abraão conhecia o Deus da bênção. E ao conhecer esse Deus da bênção, Abraão confiou nos planos de Deus. Porque Deus é confiável. Você confia nos planos de Deus para a tua vida? Você confia que Deus pode levar a tua história por um caminho melhor? Pois Abraão confiou que Deus tinha planos e planos bons para a vida dele. Abraão aceitou o desafio, porque ele tinha um relacionamento com o Deus da bênção, ele se entregou a esses planos, ele entregou a sua vida a esse Deus. Hebreus capítulo 11, que é um dos textos que falam da fé de Abraão, falam da confiança que Abraão teve nos planos de Deus. Hebreus capítulo 11 diz assim: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança. Partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque ele, Abraão, aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. O autor de Hebreus está dizendo que Abraão, pela fé, se entregou aos planos de Deus, entendendo que Deus é um arquiteto, um edificador, é alguém que edifica coisas boas e eternas. Deus só tem planos bons. Deus só tem caminhos maravilhosos, melhores que os nossos, intenções melhores que as nossas. Abraão, entendendo isso, estava seguro em aceitar uma grande mudança e uma grande missão. Segunda coisa que Abraão tinha como segurança, a primeira, Abraão tinha relacionamento com Deus da bênção. A segunda, Abraão contava com a bênção de Deus. Se por um lado Abraão tinha o Deus da bênção, por outro ele tinha a bênção de Deus. Ele tinha o agir de Deus na sua vida, a providência de Deus sobre a sua vida. E isso fez com que Abraão tivesse segurança em aceitar uma grande missão e uma grande mudança. Abraão tinha convicção de que os planos de Deus eram bons, eternos, mas sabia que em todo momento ele contaria com a bênção de Deus, com a providência de Deus. Deus falou isso: te abençoarei. Em outras palavras, vai na bênção. Pode ir. Aceita a mudança que eu estou propondo, aceita a missão que eu estou propondo, a minha bênção vai te acompanhar. Eu vou com você, a minha bênção vai com você também. Os meus planos vão te guiar, a minha bênção vai te sustentar. A minha direção vai nortear o teu caminho. A minha providência vai sustentar o teu caminho. É a palavra de Deus para Abraão. Dessa forma, Abraão tinha segurança de aceitar então uma nova missão e uma grande missão e uma grande mudança. Uma grande mudança. Porque Deus chamou e falou: olha, vai na bênção. Eu estou com você, minha bênção está com você. Pode ir. Diz o versículo 4, meus irmãos: partiu, pois, Abraão como lhe ordenara o Senhor. Abraão foi, topou. Abraão foi. Abraão então assume um compromisso com Deus, com a vontade de Deus, com os propósitos de Deus. Isso significa um compromisso com os valores de Deus, com aquilo que Deus quer, com aquilo que Deus está construindo nesse mundo, na nossa vida, com a obra de Deus. É um grande compromisso. É uma grande mudança. Significa crer na providência de Deus sobre a nossa vida. Grande desafio, né? Vocês estão acompanhando comigo, meus irmãos? Amém? Estão entendendo?
que Abraão foi chamado para uma grande missão e uma grande mudança? E ele se sentiu seguro, porque ele conhecia o Deus que estava chamando e ele sabia que podia contar com a bênção desse Deus? Tranquilo até aqui? Então vamos seguir para 2 exemplos que aconteceram na vida de Abraão. Um ruim e um bom. E deixa eu contar para você que Abraão começou mal a caminhada dele. Você vai falar assim, mas como assim? Pai da fé? Que isso? Pastor, de onde é que você está tirando isso? Pois eu vou mostrar um exemplo negativo de Abraão, onde ele deu um tiro no pé. Olha comigo o capítulo 12 ainda, versículo 10. Vamos continuar um pouquinho a leitura aí. Diz assim: havia fome naquela terra, onde Abraão ali fez a sua tenda pela última vez. Havia fome naquela terra. Desceu, pois, Abraão ao Egito para ir ficar, porquanto era grande a fome na terra. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher: ora, bem sei que as mulheres de formosa aparência, enchendo a bola da Sara, né? Os egípcios, quando te virem, vão dizer: é a mulher dele, e me matarão, deixando-te com vida. Dize, pois, que és minha irmã, para que me considerem por amor de ti, e por tua causa me conservem a vida. Tendo Abrão entrado no Egito, viram os egípcios que a mulher era sobremaneira formosa. Viram-na os príncipes de Faraó e gabaram-na junto dele. E a mulher foi levada para a casa do Faraó. Este, por causa dela, tratou bem a Abrão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos, escravas, jumentas e camelos. Porém, o Senhor puniu Faraó e a sua casa com grandes pragas, por causa de Sarai, mulher de Abrão. Chamou, pois, Faraó a Abrão e lhe disse: que é isso que me fizeste? Por que não me disseste que era ela tua mulher? E me disseste ser tua irmã? Por isso a tomei para ser minha mulher. Agora, pois, eis a tua mulher, toma e vai-te. E Faraó deu ordens aos seus homens a respeito dele, e acompanharam-no, a ele, a sua mulher e a tudo que possuía. Deixa eu te perguntar se você já tinha lido esse texto. Você percebeu o que Abraão fez aqui? Abraão mentiu. Abraão mentiu. Danado, né? O pai da fé. Pois é, ele mentiu. E eu não sei se vocês notaram qual que era a preocupação dele. Quando ele estava chegando lá no Egito, muita fome, ele deu mais uma olhadinha para Sara, assim de cima e embaixo, falou assim: moça, tu é bonita, hein? Vai dar problema aqui. O pessoal vai perceber que você é bonita. Mas a intenção dele, meus irmãos, não era preservar Sara. Vocês notaram? Ele queria preservar a si mesmo. Diz o versículo 13: dize, pois, que és minha irmã, para que me considerem por amor de ti, por tua causa, e me conservem a vida. Danadinho estava pensando nele mesmo, ele não estava nem aí o que ia acontecer com a Sara, e ele mentiu. Falou: olha, vamos falar que você é minha irmã, vamos ver o que dá. E falaram. E aí o que aconteceu? Abraão começou a prosperar lá. O Faraó, talvez assim meio que para pagar um dote da irmã, começou a dar boi, jumento, né? Começou lá a dar um escravo, escrava, camelo. Ele começou a prosperar financeiramente em cima de uma mentira. Pergunta: isso aqui estava nos planos de Deus? Não estava, meus irmãos. Tanto que Deus agiu para tirar Abraão e Sara daquele lugar. Uma mentira, num lugar errado, por uma motivação errada, que estava produzindo uma prosperidade errada. A origem dessa prosperidade não era boa. Abraão prosperou naquele lugar, mas por causa da sua mentira. E Deus mostrou para Abraão que ele estava no lugar errado. Deus mostrou para Abraão: não é aí o teu lugar, não é aí o lugar da Sara, eu tenho outros planos para você. Pois olha, meus irmãos, nós temos aqui uma mentira que quase pôs tudo a perder. Abraão topou uma grande mudança, topou uma grande missão,
mas no meio do caminho veio ali um interesse pessoal, um receio de preservar a própria vida, e ele se aproveitou da situação, cresceu financeiramente naquele lugar de maneira ilícita por causa da mentira, e Deus falou: eu vou tirar você daqui. Os planos que eu tenho para você não são aqui. Você está no lugar errado. Por um instante, Abraão perdeu o foco do plano de Deus. Por um instante, Abraão saiu da direção de Deus. Por um instante, Abraão saiu debaixo da bênção de Deus. E Deus tirou ele de lá. Falou: não vai ficar aí não. Por algum motivo, o faraó descobriu que Sara era mulher de Abraão. E eu acredito que Deus a poupou de ser molestada fisicamente, né, de ser tocada fisicamente. Deus não queria que isso acontecesse. E no momento apropriado Deus agiu. Talvez a própria Sara tenha falado, né, olha, não sou irmã dele, eu sou esposa dele. E Faraó sentiu a mão de Deus, porque algumas pragas, algumas coisas começaram a acontecer ali. E entendendo isso, houve um esclarecimento. O texto não traz detalhes, mas houve uma clareza. Faraó ficou sabendo e falou: olha a palavra do Faraó, meus irmãos. Olha o que ele fala para Abraão. Versículo 18: chamou, pois, a Faraó Abrão e lhe disse: que é isso que me fizeste? Por que não me disseste que era tua mulher? É como se ele estivesse dizendo assim: olha, filho, por que você não falou que era tua mulher? Eu não ia fazer nada com ela, não. Nem com você. Ou seja, a mentira do Abraão foi um tiro no pé. Tentou poupar a vida dele, arranjou um problema, saiu do foco, saiu da direção de Deus, e Deus precisou agir para trazer ele de volta. Meus irmãos, quando a gente entrega a nossa vida para os propósitos de Deus, nós precisamos tomar cuidado para a gente não interferir no que Deus está fazendo. Porque às vezes a gente interfere e a gente perde o foco. Deus não tem propósito com os nossos achismos. Ah, não, eu acho que é assim, eu acho que eu vou fazer assim. Deus não tem propósito, meus irmãos, com a nossa mentira, com o nosso pecado. Esse aqui é um trecho pequeno, mas é uma parte da palavra de Deus que Abraão não tem que se gloriar, né, desse trecho aqui da sua história. Foi uma mentira, num lugar errado, que tirou ele do propósito de Deus. Nós temos aqui uma mentira do pai da fé. Pois é. Abraão vacilou, perdeu o foco, mas Deus se manteve fiel. Se a bênção de Deus não tivesse ali com Abraão, talvez ele teria ficado por ali, teria saído do propósito de Deus, coisas maiores não teriam acontecido. Justamente porque a bênção de Deus era com ele, é que Deus o retoma, é que Deus o traz de volta para o caminho, restaura a vida dele, restaura a vida de Sara, liberta das mãos de Faraó, e ele tem a sua caminhada devolvida, restaurada. Graças à bênção de Deus, mas uma mentira quase pôs tudo a perder. Talvez Abraão se aproveitou da oportunidade para crescer financeiramente, né? Nós temos aqui um exemplo negativo, mas para a gente pensar, meus irmãos, não podemos perder o foco dos planos de Deus para a nossa vida. Ah, pastor, como é que eu vou saber o que Deus quer de mim? Conversa com Ele. Ora, intimidade. Chama Deus para conversar. Senhor, é aqui, é por aqui que eu estou indo, está certo esse caminho, preciso rever alguma coisa. Se teve uma mentira, se teve alguma falsidade, alguma hipocrisia, algum pecado que eu ou você tenhamos cometido na caminhada e que está nos tirando do foco do plano de Deus, reconheça isso. Coloque por terra, que caia isso em nome de Jesus, para que a gente volte para o centro da vontade de Deus. Amém? Vamos ver se Abraão aprendeu a lição? Capítulo 13, versículo 1. E eu encerro com essa parte aqui, meus irmãos. Saiu, pois, Abraão do Egito para o Neguebe, ele, sua mulher e tudo que tinha, e Ló com ele.
Abraão, muito rico, possuía gado, prata e ouro, fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora tinha feito. E aí Abraão invocou o nome do Senhor. Ló, que ia com Abraão, também tinha rebanhos, gado e tendas, e a terra não podia sustentá-los, para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Houve contenda entre os pastores de gado de Abraão, ou Abrão, e os pastores de gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra. Disse Abrão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. Separaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Nós temos aqui no capítulo 13 um outro episódio. Ló saiu do Egito, resolveu aquele problema da mentira, voltou a sua vida para os planos de Deus, para o foco de Deus, e agora surgiu um novo problema. O primeiro problema era da fome, né? Chegou no Egito, estava com medo de morrer, estava até disposto a entregar a irmã, que não era irmã, mas agora tem um novo problema. Ele e Ló caminhavam juntos e eles tinham muitas coisas, e estava dando BO a convivência dos dois. Um novo problema. E aí, num determinado momento, os pastores de Ló e de Abraão começaram a contender, começaram a discordar. E Abraão chega para Ló e fala: escuta, sobrinho, vamos resolver essa questão, não é bom que a gente fique brigado, né? Vamos tentar resolver em paz. O que você faria? Você, como uma pessoa mais velha, uma pessoa mais experiente, o tio do menino, é bem provável que nós, como seres humanos, falaríamos: olha, eu sou mais velho, eu tenho preferência, eu vou escolher primeiro. Abraão agiu diferente. Porque, meus irmãos, ele percebeu uma coisa que ele não tinha percebido no Egito, quando ele precisou mentir. Ele esqueceu que a bênção de Deus vai com ele. Quando a gente tem consciência de que a bênção de Deus vai com a gente, meus irmãos, nós podemos ter a humildade de falar para o outro: olha, pode escolher primeiro. Pode escolher a terra mais frutífera, pode escolher o pasto mais farto para você criar o seu gado, pode escolher o lugar onde você vai ter mais lucro, vai ser mais fácil cultivar. Eu já tenho comigo a bênção de Deus. Eu estou indo na bênção. Eu não estou indo lá para ser abençoado. Eu já tenho a bênção de Deus, pode escolher. Olha o que Abraão percebeu, meus irmãos, que ele não tinha percebido ali no Egito. E optou pela mentira, fez uma opção ruim. Agora ele fala para Ló: pode escolher. Quando nós temos a bênção de Deus, meus irmãos, nós temos a humildade de perceber que o que nós mais precisamos, nós já temos. Amém? Abraão percebeu que a questão não é financeira, a questão não é o lucro, a questão é para onde Deus está levando a vida dele. Deus ia abençoar financeiramente? Claro que ia. Ia faltar alguma coisa? Não ia. Então ele teve esse direito, essa liberdade de falar para Ló: escolhe, menino, para onde é que você quer ir? E Ló, é lógico, escolheu a terra mais bonita, a terra mais fácil de cultivar, né? Ele só não sabia que lá estava Sodoma e Gomorra, terra onde tinha muitos homens pecadores, né? E depois teve um problemão, a sua esposa perdeu a vida.
por causa dessa ganância, desse olho humano, desse desejo por querer mais. Abraão foi para a terrinha mais difícil de cultivar, ele não ia ter muito lucro, não, ia ser mais difícil, ia dar mais trabalho, mas ele estava no centro da vontade de Deus. E a bênção de Deus ia com ele. Abraão aprendeu a lição? Aprendeu. Não precisou mentir, não precisou enganar, não precisou sair por cima do sobrinho, tentar ganhar vantagem, não precisou. A bênção de Deus ia com ele. E Abraão teve ousadia de permanecer no centro da vontade de Deus. Não colocou seus interesses na frente dos interesses de Deus. Abriu mão de posses, bens, de lucro, se lançou numa terra onde ia dar mais trabalho, menos ganho, porque o que ele mais precisava ele já tinha. Te abençoarei. Foi a promessa de Deus para Abraão. Firma teus passos comigo, se compromete comigo, eu te abençoarei. De ti farei uma grande nação. Você vai ser uma bênção. Então Abraão foi para uma grande mudança e uma grande missão. Meus irmãos, nós precisamos cultivar a nossa fé nesse sentido. Vai na bênção. Se você está disposto a assumir um compromisso com Deus, um compromisso sério, de viver no centro da vontade de Deus, o lucro é o de menos. Os ganhos materiais têm o seu lugar, são importantes, mas são de menos. O que nós mais precisamos, nós já temos. É a bênção. Ouse viver no centro da vontade de Deus. Não precisa de mentira ali, não precisa de hipocrisia, a gente não precisa esconder nada, porque nós estamos indo na bênção. Nós temos a providência, nós temos a mão de Deus, a direção de Deus, tudo que nós precisamos nós temos. Precisamos ter ousadia de caminhar nos planos de Deus. Queria convidar você para colocar a tua vida no centro da palavra de Deus, no centro da vontade de Deus, viver uma vida abençoada, uma vida debaixo da providência de Deus. Não precisa de mentira. A gente precisa se render ao pecado, a gente precisa se render ao inimigo, porque nós já estamos debaixo da bênção de Deus. Quero orar com você nesse sentido. Feche os teus olhos. Vamos conversar com Deus. Já queria convidar você para pensar como é que está a tua vida. Deus tem chamado você para alguma mudança? Deus sempre nos chama, meus irmãos, para mudar alguma coisa. Deus tem chamado você para uma missão? Deus também sempre nos chama para trabalharmos, para fazermos alguma coisa para Ele. Que segurança nós temos? Abraão tinha segurança de conhecer o Deus da bênção e contar com a bênção de Deus. Você tem essa segurança? Você conhece Deus profundamente? A ponto de dizer, Deus é confiável, vou colocar a minha vida no centro da vontade de Deus. Eu vou viver na dependência da providência do Senhor. Se você não fez isso, faça isso agora. Se você fizer isso, você não vai precisar mentir, você não vai precisar esconder nada, você não vai precisar usar das artimanhas do pecado, da falsidade, você não vai precisar passar a perna em ninguém, porque a bênção de Deus vai te acompanhar. E é tudo que nós precisamos. Senhor, queremos agradecer, Pai, porque a Tua palavra é viva, é eficaz. A Tua palavra, Senhor Deus, não esconde as tendências do nosso coração, Pai. A Tua palavra nos coloca na parede. Desafia o nosso coração, desafia a nossa existência, a nossa história, Senhor Deus, a grandes mudanças. Nos desafia também para grandes trabalhos, grandes missões. E nós queremos, como Abraão, Pai, partir para onde o Senhor está nos levando. Colocar a nossa vida ao Teu dispor, para que o Senhor nos use. Confiar, Senhor Deus, na Tua providência, na Tua bênção, e caminha conosco, Pai. Louvado seja o Teu nome por isso. Usa as nossas vidas também
para sermos bênção em Poços de Caldas, através da nossa família, através do nosso contexto, do nosso dia a dia, que o Senhor use as nossas vidas, Pai, para abençoar outros. Nós queremos viver no centro da Tua vontade. Queremos sim, Pai, ter a ousadia de dizer que nós já temos tudo o que precisamos. Temos a Tua bênção, a Tua companhia, a Tua direção. Louvado seja o Teu nome por isso, Pai. Se há alguém que no nosso meio que ainda não entregou a sua vida diante do Senhor, não colocou, Senhor Deus, o seu caminho no centro da Tua vontade, que essa pessoa faça isso hoje, em nome de Jesus. Que essa pessoa deposite essa confiança, entenda que o Senhor é confiável, Teus planos são melhores, maiores, perfeitos, e em nome de Jesus, que essa vida tenha um novo sentido, um novo significado, uma nova direção. É o que nós clamamos, em nome de Jesus. Amém.